prazer, nós estamos aqui na Faculdade Novo Milênio, nos estúdios da TV Novo Milênio. Esse vídeo faz parte da disciplina de Projeto Integrador da nossa grade curricular. Nós somos alunos do curso de graduação em enfermagem e hoje nós estamos aqui entrevistando o conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem, Jaci Gley. Ele que é técnico de enfermagem, ele é enfermeiro pela Faculdade Novo Milênio e atualmente ele atua no CTI da UCAM. Ele está conselheiro e tesoureiro do Conselho Regional de Enfermagem. Ele tem experiência no SAMU e experiências em resgates. E hoje ele está aqui para compartilhar um pouco sobre a temática de práticas integrativas e complementares e consultórios e clínicas de enfermagem. Jaci Gley, é muito prazer conhecer você, muito obrigado por ter aceitado o convite e nós vamos dar início às nossas perguntas de hoje. Olá, meu nome é Mônica e eu vou fazer a primeira pergunta a você. Antes de criar uma clínica, o que devo pensar ou ter pessoas que me orientam nessa nova jornada? Pois sabe-se que para criar uma clínica tem a parte administrativa, financeira e outras que às vezes o enfermeiro pode ter uma dificuldade em relação a isso. Bom dia a todos, né? É um prazer retornar à Faculdade Novo Milênio. Prazer, obrigado aí, Jefferson e os demais alunos. É um prazer estar aqui na Novo Milênio. Primeiramente, pensando nessa questão de negócios, temos que pensar que tudo que a gente planeja, a gente consegue executar com mais eficiência. Então, antes mesmo de você colocar em prática uma clínica, independente qual seja um consultório, as práticas integrativas, é preciso você se planejar. E como será esse planejamento? Será através do seu plano de negócio. Através do seu plano de negócio, você vai discriminar tudo que você tem intenção de fazer nessa clínica. E daí em diante você vai prevenir muitas coisas que lá no futuro, seja a área de atuação que você vai atuar, seja o local onde você vai atuar, seja quanto que você vai gastar, a parte financeira, qual o mobiliário, estrutura que você vai precisar para que esse negócio seja efetivo e você consiga colocar em prática a sua clínica ou o seu consultório. Tá bom, obrigada pela pergunta. Bom dia, meu nome é Bruna e eu vou estar dando continuidade às perguntas feitas hoje. A saúde sempre teve o seu enfoque maior no conhecimento científico. Entretanto, com as PICs, que são as práticas integrativas e complementares, elas têm ganhado uma grande visibilidade entre a comunidade científica e sabemos que são conhecimentos tradicionais. Como você vê essa mudança na área da saúde? Assim, essa mudança na realidade, ela iniciou-se em 2006, através da implementação do Programa Nacional de Práticas Integrativas por meio do Ministério da Saúde. E de lá para cá, muitas dessas práticas que são conhecimentos milenares que estão sendo colocados em prática, seja técnica de florais, acupuntura, dentre todas as outras, laser terapia. E a gente sabe que se temos profissionais eficientes, qualificados, fazendo esse tipo de serviço, nós, enquanto Conselho Regional, a gente vê isso como uma boa prática. Então, quando a gente vê colocando a política pública nacional sendo colocada em prática, a gente fica feliz. E é interessantíssimo que cada vez mais profissionais queiram colocar essas práticas em prática. Porque o processo final, que vai ser a assistência dos nossos pacientes, você pode ter certeza que eles também vão estar felizes com esse tipo de atendimento de especialidades. Muito bom. É verdade. E como você vê a associação de algumas práticas integrativas ao divino? E essa é uma mentalidade que ela deve ser mudada? Assim, a gente sabe o conceito mundial de saúde, que é o completo bem-estar, não só a ausência de doença, mas
a parte psicológica, mental. Então, quando um indivíduo ele se sente bem procurando algo que é divino, algo do cosmos, algo que interaja com a natureza e tal, que são essa crença, então, assim, a gente não pode também desmistificar isso. Isso é algo que traz bem para cada indivíduo. Então, se ele consegue se apegar a isso e ficar bem mentalmente, então eu vejo como uma boa prática. Mas essas práticas integrativas, cada vez mais a gente precisa fazer estudos nas áreas, publicar, para que consiga envolver toda a sociedade de que isso de fato faz a diferença na vida do indivíduo, na vida da sociedade. Sim, é muito importante, e essa sua resposta ela acaba trazendo à tona algumas coisas que nós vamos falar agora na quarta pergunta. Como promover e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS, visando a prevenção de agravos, a promoção à saúde e principalmente um contato mais humanizado com o paciente? Os registros históricos que a gente vê sobre a atenção de saúde e o cuidado de saúde, a gente observa que são múltiplas técnicas, um pluralismo de terapias que são implementadas e com diferentes enfoques, mudanças de comportamento, variando, envolvendo a questão cultural, social, política e também a parte econômica. Então, quando a gente pensa que no Brasil e no mundo, tanto aqui na parte ocidental, a gente observa que o modelo hegemônico de saúde é um modelo que visualiza e enfoca a parte médica, biomédica. Mas a gente sabe que tem tido resultados com relação a essa parte, esse modelo hospitalocêntrico, biomédico, mas que, em suma, não consegue atender em sua integralidade o indivíduo com suas crenças, cultura e sociedade. E as práticas integrativas, ela vem para tentar ter mais uma humanização, um atendimento mais individualizado, vendo o indivíduo com toda essa parte cultural, social, política. E nós, enquanto sociedade, temos que valorizar cada vez mais isso, investir nessas políticas públicas, pensar. A gente está hoje num momento de eleições municipais e a gente precisa pensar quem serão os nossos representantes no legislativo, no executivo. Essas pessoas estão voltadas para uma política pública de saúde que de fato faça a diferença na vida do indivíduo? Então é preciso a gente pensar cada vez mais em votar em pessoas comprometidas com o indivíduo e com a sociedade, com políticas públicas sérias e que façam a diferença na vida de cada indivíduo. E conforme elas vão ganhando mais visibilidade, nós vemos o quanto elas são importantes para trazer um cuidado mais único, né? Algo mais característico de cada pessoa. E como nós devemos estimular essas ações referentes ao controle e à participação social para promover um envolvimento responsável e continuado dos usuários nos diferentes meios de efetivação das políticas de saúde? Nesse caso, você está perguntando voltado para a pessoa ou voltada para o sistema? E se for voltado para a pessoa, a gente precisa cada vez mais colocar pessoas com uma qualificação, pessoas que tenham uma expertise naquilo que está fazendo e vai fazer a diferença. Por quê? O indivíduo, quando ele é bem atendido, ele pensa, nossa, eu fui tão bem atendido por esse profissional
E ele vai falar para um outro indivíduo, que vai falar para o outro, e isso vai criar um movimento super interessante naquela prática que você esteja atuando. Se for no campo voltado para a área de gestão, a gente precisa implementar políticas a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional que pensem não só nessa questão centralizada no modelo hospitalocêntrico e biomédico, mas sim na integralização e na disseminação dessas boas práticas milenares. Então, em relação à implementação das clínicas, é a próxima pergunta. O enfermeiro, tendo escolhido a prática integrativa que ele quer atuar, que quer abrir essa clínica, já se especializando, porque é muito importante se especializar nessa prática, né, para abrir uma clínica, e está decidido que quer implementar uma clínica de prática integrativa. Qual seria a documentação que ele vai precisar? Em que local ele irá fazer essa documentação? Seria no Corém? Porque há muitas dúvidas sobre isso. Pois então, quando você fala com relação ao exercício profissional seguro e da enfermagem, você precisa envolver o seu conselho. Envolvendo o seu conselho, aí eu vou falar para você, a resolução a 568, que é a resolução do COFEM, que disciplina a respeito da regulamentação desses tipos de consultórios e clínicas, e também a decisão 001 de 2019 do Corém Espírito Santo, ela baliza o que é preciso para você fazer um registro de responsabilidade técnica e de consultório no Estado do Espírito Santo. Lá vai estar descrevendo o que vai ser preciso, que você vai ter que trazer, vai fazer uma requisição, um requerimento desse registro, você vai fazer a apresentação da sua certidão de regularidade junto ao seu conselho, o alvará de licença e outras documentações que forem solicitadas, mas em especial são essas três que você vai estar apresentando, fazendo um requerimento e apresentando essa documentação para o seu conselho. Aí tem um prazo que vai ser avaliado e vai ser expedido o seu registro de consultório. No âmbito externo, é interessante que você procure um profissional que tenha conhecimento nas questões de registro de empresas. Por quê? Nós, na faculdade, na nossa escola e na vida em si, a gente acaba não tendo conhecimento de todos os trâmites necessários para fazer registro de uma empresa, de consultório, independente qual seja. Então é preciso ir lá, fazer um registro do seu CNPJ, ir na junta comercial, fazer o registro dessa empresa, fazer as partes contábeis que são importantes e anualmente você vai prestar conta para a Receita Federal. Então é preciso que um profissional tenha conhecimento nessa área para fazer esses tipos de prestações de conta. Então, no meu entender, um profissional que poderia auxiliar, não quer dizer que os outros não tenham, mas um que tenha conhecimento, porque é inerente à profissão dele, é um contador. O contador poderia registrar essa empresa e ver todas as outras requisitos necessários para anualmente estar fazendo essas prestações de conta, licença junto à prefeitura, alvará de licença, expedição, nesse sentido. Muito boa a sua resposta. Ela já respondeu a segunda pergunta de quem seria esse especialista. Aí o Gerson fará outra pergunta. Então, realmente há uma dúvida, né, nos enfermeiros quanto à abertura dessa clínica ou da consultório de enfermagem, porque é algo recentemente que foi aprovado. E o que se deve ter, né, nessa clínica de práticas integrativas, vamos supor uma clínica de acupuntura, essa documentação, a estrutura que vocês lá como Corém, um profissional enfermeiro, ele chegou lá e decidiu abrir uma clínica em acupuntura. O que vocês aconselhariam de início quanto à infraestrutura e aparato técnico para esse profissional? Muito boa essa pergunta, porque não tem nada regulando e falando, tem que ser assim. Vai depender do seu plano de negócio. Porque no seu plano de negócio,
você vai descrever qual o seu público-alvo, quem eu que preciso atender, qual o tipo de serviço que eu vou estar fornecendo. Eu quero uma clínica ou um consultório. É de pequeno porte? É de médio porte? É de grande porte? Então, tudo isso tem que estar muito bem descrito no meu plano de negócio, porque aí eu vou mitigar os erros possíveis lá na frente. Ah, não, eu preciso visualizar que nessa região, aqui estamos na região de Praia de Itaparica. Ah, aqui tem outras clínicas. No seu plano de negócio você vai identificar isso, vai fazer um estudo regionalizado para saber se tem mais concorrente, se não tem, qual o tipo de serviço que eu vou estar prestando ali. Então, descrevendo isso, aí você vai partir para a segunda opção, o segundo plano. Ah, eu tenho uma clínica de grande porte, então aí você vai ter que ter uma estrutura maior, voltada para atender com fluxo de entrada e saída, de movimento de pessoas, a acessibilidade. Então aí você vai puxar junto à prefeitura e o estado o que é necessário para mim ter nessa clínica, nessa empresa, vamos pensar. Vamos mudar então o nome de pensar em clínica, consultório, e você vai pensar que nesse momento agora você vai ser um empresário. Então, na minha empresa, o que eu vou precisar? Quais as legislações ou arcabouços legislativos ali que o município e o estado solicitam para mim? Ah, eu preciso de acessibilidade, preciso de mobiliário, preciso de uma recepção. Ah, o meu atendimento é de tantas pessoas por dia, então eu preciso de mais pessoas atendendo. Uma pessoa vai dar conta? Um profissional atendendo vai dar conta? Ah, não, eu preciso de mais pessoas. Ah, eu não estou atendendo somente uma especialidade, eu estou atendendo diversas especialidades. Então, o que eu preciso? No seu plano de negócio, você vai descrever isso. Entendido. E quando o profissional ele tem o interesse de abrir uma clínica, ele chegou lá no Corém, e os primeiros passos que vocês orientam para esse profissional enfermeiro? Primeiramente, ele tem que estar regular no seu conselho. O que é ser regular no conselho? É você ter um registro profissional. Ah, tem que ser enfermeiro, tem que ser um profissional de enfermagem. Está lá meu registro, eu não tenho débito no conselho, eu estou com meus dados atualizados junto ao conselho, então eu estou regular perante meu conselho. Ótimo. Segundo passo, eu preciso de um registro. Então, você apresentou o seu CNPJ, apresentou o seu alvará de licença, você apresentou tudo que foi solicitado? Apresentou. Ótimo. Ah, Jacilei, o que eu posso contar com o meu conselho me auxiliando para mim poder montar essa empresa? Então, lá no conselho hoje, a gente tem uma Câmara Técnica Assistencial e de Ensino e Pesquisa que pode, e todo um departamento de fiscalização que pode te auxiliar. Eu preciso entender como faz os meus procedimentos dentro da minha empresa. Então, vai te auxiliar. Ah, eu preciso implementar uma sistematização de assistência de enfermagem dentro da minha empresa. Então, o conselho se coloca à disposição te auxiliar com relação a isso. Eu vou criar regimentos aqui dentro. O conselho te coloca à disposição para ajudar. Tudo que você tiver de dúvidas relacionada ao exercício profissional seguro da enfermagem, pode procurar o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, que ele vai estar ali como um parceiro para te auxiliar nessas questões. Muito importante esses esclarecimentos. E para finalizar, hoje em dia pensa-se assim, em consultório médico, em consultório de fisioterapia, em consultórios de nutrição, de fonoaudiologia, mas essa área de consultório de enfermagem é nova, como nós já falamos, e como trazer a população para junto da enfermagem, para acreditar a enfermagem como realmente uma profissão séria e que pode estar realizando esses atendimentos em consultórios e clínicas. Excelente sua pergunta. Mas aí eu posso pegar essa pergunta e reverter ela. Será que eu devo motivar
a sociedade, devo instigar a sociedade a querer que seja aberto clínicas, empresas de enfermagem, ou eu devo motivar o profissional de enfermagem a fazer isso? No meu ponto de vista, a gente precisa ter cada vez mais profissionais querendo atuar em diferentes áreas, saindo desse modelo hospitalocêntrico dentro do hospital e indo para o externo, abrindo suas práticas integrativas, independente qual seja. Porque o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele tem um conhecimento amplo da coisa, holístico de tudo. Ele consegue dialogar em diferentes áreas. Ele consegue ser especialista em diferentes áreas. Então ele consegue atuar, de fato, de forma efetiva, eficiente nos seus processos de trabalho. Temos enfermeiros especialistas na área de amamentação, aleitamento, imunização, laser terapia, acupuntura. Temos uma série de especialidades que o enfermeiro ele pode atuar na área de ginecologia, massoterapia. Então, assim, basta o profissional querer isso para ele. Ele querendo e colocando na sociedade esse bom trabalho, esse bom saber dele, essa especialidade dele, pode ter certeza que qualquer indivíduo, quando é bem atendido, ele tem o respeito, a valorização e com isso, quando a gente fala no mundo empresarial, vem o lucro também para aquele que está colocando o seu bom serviço, as suas boas práticas a serviço da sociedade. Jacilei, muito obrigado pelas suas respostas, os seus comentários foram muito enriquecedores, agregadores para nós que somos estudantes e para os profissionais também. Vamos às considerações finais e talvez o enfermeiro assim na Grande Vitória ou alguém que está um acadêmico não sabe, né, o endereço do Corém Espírito Santo aqui na Grande Vitória, onde que ele pode encontrar e já deixo aberto as considerações finais. O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, ele fica localizado, tem a sede, que fica ali na Rua Humberto Pereira, número 42, fica ali no centro de Vitória, na Rua do Supermercado São José, do lado da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, a OAB. E temos ainda subseções em Cachoeira de Itapemirim, que fica no centro ali também, na pracinha. Temos subseção de Linhares, fica do lado do Hospital Rio Doce. Temos subseção em Colatina, que fica no shopping de Colatina, dentro do shopping de Colatina. E também em São Mateus, que fica ali na pracinha da rodoviária de São Mateus. Tá bom? Agradeço o convite de todos, agradeço o convite à Faculdade Novo Milênio e agradeço o convite de vocês. É importantíssimo a gente pensar que as práticas integrativas complementares de saúde, elas são importantíssimas e fazem uma diferença muito grande para a sociedade. Os desafios são grandes? São. Os desafios são dos bons gestores implementar as políticas nacionais. E tanto na parte de qualificação profissional, investimentos nessa área e mobilizar, incentivar cada vez mais essas práticas no Sistema Único de Saúde. Dessa forma, a gente vai estar valorizando o Sistema Único de Saúde, aquilo que é público, e dando uma saúde e uma assistência de qualidade a toda a sociedade. Então, parabenizo mais uma vez por estarem incentivando ainda mais essas práticas. A Faculdade Novo Milênio, nos seus cursos, elas preconizam essa parte de valorizar esses campos de atuação profissional. Então, isso é um ensino de qualidade. Parabéns. Muito obrigado, Jacilei, pela sua participação, meninas. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, essas respostas que foram muito enriquecedoras
E foi literalmente o que nós buscávamos, né? Que ia trazer à luz a esse tema que ele é tão importante para a sociedade, né? A fim de estar trazendo à sociedade um cuidado mais único, mais centralizado na pessoa e não da doença. Então, muito obrigada pela sua participação. E pelo seu tempo disponível para responder a sua pergunta. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Agradecemos você que ficou até agora aqui nos assistindo e muito obrigado.